O pecado e o seu maravilhoso remédio. Bem-vindos todos. Olá, irmão em Cristo. Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje vamos tramitar um tema muito especial. O pecado e o seu maravilhoso remédio. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que vamos aprender que existe o pecado que é visto como uma doença e existe um remédio para poder fazer o quê? Fazer desaparecer esse pecado. Para iniciar, oremos. Deus bondoso, Pai amado, permita que este tema que vamos estar a meditar nos possa mudar o nosso estado presente, para que cada vez mais possamos estar santos, puros e perfeitos, para que quando o Senhor Jesus Cristo vier, nos encontre enquanto estamos todos preparados. Oro pela pessoa que está a acompanhar e os seus familiares este vídeo, e também oro pela minha família em particular e todos os meus irmãos amigos em Cristo. Todos nos ajudem, ó Pai, rogamos-te em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amigo querido, minha irmã querida, dou continuidade dizendo que esta conversa vai ser de interação, perguntas e respostas, enfim. E na última vez estávamos a falar dos 1000 anos, né? Mas agora vamos estar a falar do pecado e o seu maravilhoso remédio. O verso para memorizar está no livro de São João, capítulo 1, versículo 29, que diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este verso foi dito pelo João Batista, onde uma vez viu Jesus, né? Agora vamos à primeira pergunta, que diz o seguinte: o que é o pecado? Uma vez que aqueles discípulos que estavam com João Batista viram Jesus, não foi como João Batista acabou dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora pergunta o que é pecado? O pecado é a transgressão da lei, como podemos confirmar num dos livros da Bíblia, que é 1 São João, capítulo 3, versículo 4. Então, a iniquidade, a transgressão da lei, tudo que Deus não gosta, que nós fazemos, isso é pecado. Mentir, roubar, matar, fornicar, andar a cometer adultério, andar a atrair pessoas, andar a mentir ou roubar, enfim, toda espécie de maldade precisamos de tirar em nossa vida. E assim estaremos com uma mente simples, puro, perfeito, aquela mente que o próprio Deus quer que nós tenhamos. A pergunta número 2 diz o seguinte: quantos de nós, ou seja, quantos dos homens pecaram? Ou seja, quantas pessoas já pecaram aqui no mundo? A Bíblia responde que são todos. Todos eles pecaram. E Deus viu que todos pecaram. Está escrito no livro de Romanos 3, versículo 10. A pergunta número 3 pergunta: o que veio ao mundo com a entrada do pecado? Bem, o que veio ao mundo com a entrada do pecado? Quando o pecado entrou na terra, com ele entrou a morte, a terrível morte. Isso está em Romanos capítulo 5, no versículo 12. Nos indica claramente, o Espírito inspirou Paulo para escrever a carta aos Romanos, que a morte, a terrível morte, entrou quando o pecado também foi cometido. Pergunta número 4. O que Deus nos promete por meio de Jesus Cristo? Então, o que Deus promete por meio de Jesus Cristo? No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, Deus nos promete a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Aquele que acredita e confia na palavra de Deus, aquele que crê no único suficiente Salvador Jesus Cristo, acaba tendo a vida eterna. Assim é a promessa de Deus. E número 5 pergunta: qual é o meio usado por Deus para nos purificar? O que Deus utiliza para nos fazer estar limpo, purificado, sem nenhum pecado? O próprio sangue de Jesus Cristo é o único meio
Deus nos purifica, nos santifica, nos mantém limpo. O sangue de Cristo tem poder. No livro de 1 São João, capítulo 1, verso 7, está escrito que o sangue de Jesus é que nos purifica. Pergunta número 6. O que devemos fazer antes de Deus nos purificar do pecado? Primeiro, o que devemos fazer é nos arrependermos dos nossos pecados. É aceitar que cometemos erro. É aceitar que fizemos o que Deus não gosta, o que Deus detesta. Depois de aceitar, aí sim, vir aos pés de Jesus, vir aos pés de Deus, demonstrar o teu arrependimento. Depois o próprio Pai poderá nos perdoar. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, verso 19, aquela palavra dita pelo discípulo de Jesus: arrependei-vos de vossos pecados e sereis perdoados, e assim sereis purificados. A pergunta número 7 questiona o seguinte: se confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão, o que Deus promete fazer? Ele promete nos perdoar, como está escrito no 1 São João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados fielmente, justamente, mostrando que nos arrependemos de verdade e queremos mudar de verdade, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E tu és convidado a entrar por esse processo. Se porventura vês que alguma coisa está errada na sua vida, precisa de mudar, peça perdão atualmente a Deus. Não importa quantos pecados tu tens ou que tipo de pecado tu tens. O importante é apresentar a Deus essa toda a carga e o próprio Salvador poderá limpar com sangue. A pergunta número 8 diz: como disse Paulo ao carcereiro, ou seja, ao carcereiro que poderia ser salvo? Paulo disse: crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo no Senhor Jesus, poderás ser salvo, tu e a tua família, tu e a tua casa poderás ser salvo. Porque isso aconteceu no momento em que o carcereiro estava a organizar, estava, enfim, a controlar para Paulo não escapar com Silas, e os demais estavam lá dentro, que foram, uma vez que Paulo e Silas tinham sido torturados, batidos, escoteados, amarrados a correntes. Aquilo era uma forma de perseguição dos cristãos, mas o próprio Paulo estava cantando com Silas, as portas foram abertas e o carcereiro pensou que fugiram. O próprio santo, o próprio Espírito, o próprio anjo fez um milagre naquele lugar de Deus, um milagre de Deus operou, e aquele carcereiro quase ia se matar se Paulo não tivesse falado alguma coisa. Está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 23 até 31. Este basicamente era um resumo daquilo que é a lição de hoje, que fala sobre o pecado e o seu maravilhoso remédio. O remédio é Jesus Cristo. O pecado que nós cometemos dia após dia, ele só veio para nos desviar, fazer com que nós não sejamos purificados, não atinjamos o objetivo de Jesus, que é de nos salvar, resgatar dessa morte, terrível morte que, enfim, tem levado milhares de pessoas para o inferno. Amigo e querido irmão, vamos orar para concluirmos a meditação de hoje. Senhor Deus, obrigado por tudo que tens feito por nós e permita que possamos habitar na tua presença todos os dias de nossa vida. Pedimos que o sangue de Jesus nos lave dia após dia, para que quando Jesus Cristo vier, nos encontre preparado e purificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigo, irmão e querido irmão, saiba que não pode haver arrependimento sem a reforma, sem a mudança. Então, é necessário, quando a pessoa diz que agora já é uma nova pessoa, precisa de mudar, passar a ter uma nova vida. Adeus, até no outro dia, querido irmão.